Glória a Deus. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo-lhe, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse-lhe, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adorou, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que o menos eles pusessem tocar a orla das suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Amém? Glória a Deus. Um instante de oração. Levanta suas mãos. Glória a Deus para o céu. A irmã Leila, se a irmã puder colocar aquele fundo aqui, irmã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eis aqui, ó Pai, a tua palavra. Jesus, fala conosco nesta noite. Eis-me aqui, Jesus querido. Senhor, diminua eu, meu Pai, para que o Senhor cresça, para que o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, Deus tremendo, Deus de glória. Senhor Jesus, ó Deus grande, Deus poderoso, confirma, Senhor Jesus, a vitória. Confirma, Senhor, meu Deus e meu Pai, o livramento, Senhor Jesus, enquanto, meu Pai, aleluias, a tua palavra, Senhor, glória a Jesus, venha ser ministrada nesta noite. Deus, blinda a minha vida, Senhor, guarda a minha vida enquanto eu ministro a tua palavra, guarda a vida deste meu irmão e também dessa minha irmã, enquanto ouve, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, confirma, Jesus, a vitória. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. E pode adorar o Senhor com palmas de vitória nesta noite. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias, meus irmãos. Nós estamos aqui nesta noite, dando início aleluias, uma poderosa campanha. O grande clamor contra todo tipo de maldição. Deus fará maravilha. Eu quero perguntar novamente, aleluias, você que crê que Deus vai fazer maravilha na sua vida, levanta a sua mão, aleluias, glória a Deus, e toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, e nós estamos aqui diante desta palavra maravilhosa, onde o Senhor, aleluias, ele mostra o seu poder para nós. Ele mostra, aleluia, que em todas as circunstâncias, em todo tempo, Ele pode operar maravilha. Mesmo, aleluia, que aos nossos olhos seja impossível, mesmo que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor ainda assim, Ele pode operar maravilha, porque Ele é um Deus grande. A palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, vai nos afirmar dizendo que após a multiplicação de pães e peixes para aquela multidão que estava com Jesus, aleluias, que após os seus discípulos, aleluias, ver aquela multidão que permanecia ali com Jesus com fome, dizer, aleluias, para que Jesus, aleluias, despedisse,
para que eles fossem comprar alguma coisa para eles comerem, para eles saciarem a sua fome. A palavra do Senhor diz, aleluias, que Jesus naquele momento diz, não é mísero que eles vão. Não é justo que eles vão, mas dá para eles alguma coisa para eles comerem. Dá para ele alguma coisa para ele saciar a sua fome. Aleluia. E a palavra do Senhor Jesus vai nos afirmar dizendo que naquele momento, aleluia, aqueles discípulos não têm o suficiente para saciar a fome de toda aquela multidão. Eles dizem para o Senhor, aleluias, que não tinha ali senão 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, naquele momento, disse para aqueles discípulos, traz aqui. E quando aqueles discípulos traz até Jesus, aleluia, ele, glória a Deus, tendo mandado que aquela multidão viesse se assentar, ele apresenta, aleluias, ora e Deus opera maravilhas ali naquele momento, multiplicando aquele alimento que deu para saciar, aleluias, aquela multidão. E a palavra do Senhor diz que os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Só homem tinha 5.000. Aleluias, além de mulheres e crianças, que a palavra não deixa, aleluias, revelada a quantidade. Mas, irmãos, pensa, 5 pães, 2 peixinhos, para saciar tamanha multidão. Aleluias, mas ali Jesus operou uma maravilha. Ali aquela multidão, aquele povo, seus discípulos, viu Jesus operando uma grande maravilha ali naquele momento. E a palavra do Senhor Jesus diz que, aleluias, logo Jesus, tendo saciado a fome daquela multidão, ele ordena para que os seus discípulos entrassem no barco. Aleluias, enquanto ele ia despedir daquela multidão. Ele ordena para que os seus discípulos entrassem naquele barco e fosse adiante. Aleluias, glória a Deus, em sentido a terra de Genesaré, eles entrassem naquele barco e fossem seguindo, enquanto Jesus ali ia despedindo daquela multidão. E a palavra do Senhor Jesus diz que, aleluia, Jesus despedindo daquela multidão, ele sobe ao monte para orar à parte, para orar, aleluia, sozinho. Glória a Deus, e já chegada a tarde, ele estava ali só. E enquanto Jesus estava ali, aleluia, o barco estava no meio do mar. Mas a palavra do Senhor diz, pastor Edésio, que, glória a Deus, aleluia, o barco estava lá no meio do mar, aleluia, e açoitado pelas ondas. O barco estava no meio do mar, aleluia, mas dos lados tinha as ondas que se levantavam, aleluia, contra aquele barco. E a palavra do Senhor Jesus diz que, aleluia, mas a 4ª vigília da noite, igreja, aleluia, Jesus dirige até o barco, aleluia. E aqui o Senhor, ele tem uma palavra para mim e para a sua vida, que quando ele dirige, aleluia, sentido o barco estava açoitado pelas ondas, mas quando o Senhor chega, aleluia, a vitória ela é certa, não importa o tamanho das ondas que estava açoitando aquele barco, aleluia, mas a vitória é certa, igreja. E a palavra do Senhor Jesus vai nos afirmar dizendo, aleluia, que os discípulos, vindo Jesus caminhando sobre as águas, eles se assustam até mesmo, pensando ser um fantasma, eles gritam com medo, com muito medo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que naquele momento, Jesus diz para os seus discípulos, olha, eles não têm, mas sou eu. Não tem mais, tem de bom ânimo. Aleluias, porque sou eu. Santo é o nome do Senhor. Eu acho, irmãos, eu fico maravilhada com a ousadia de Pedro e Mameira. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não precisa vocês terem medo, sou eu, Jesus. E aí Pedro olha e diz, Senhor, se é mesmo o Senhor, permite-me ter contigo andando sobre as águas. Permite-me também andar sobre essas águas, igual o Senhor está andando aí. Se é o Senhor mesmo, permite-me, aleluias, fazer isto.
E aí, glória a Deus, quando Pedro diz isso para Jesus, Jesus disse, vem. E a palavra do Senhor diz que imediatamente Pedro, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas há um momento na vida de Pedro, aleluias, Pedro andando sobre as águas, as ondas se levantando cada vez mais, aleluias, há um momento que ele, aleluias, deixa de olhar para Jesus e ele começa a olhar para aquelas ondas. E quando ele começa a olhar para aquelas ondas, a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a se afundar, que ele começa a perecer. Aleluias, Pedro naquele momento, irmãos, ele começa a se afundar, porque ele desvia o seu olhar daquele que estava dando suporte para ele andar sobre as águas. Aleluias, e o Senhor, Ele está dizendo para nós nessa noite, aleluias, que se nós tirarmos o olhar dEle, glória a Deus, que nos dá suporte para suportar as lutas, aleluias, nós vamos fracassar, nós vamos perecer. Mas enquanto nós estivermos olhando para Ele, Ele está dando suporte para nós andar sobre as águas, para nós vencer as lutas, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Porque aquelas ondas que se levantavam ali, hoje representa na minha e na sua vida as adversidades, as lutas que nós temos que passar, que nós temos que enfrentar. Mas, aleluia, se nós permanecermos olhando para Jesus, Jesus segura nas nossas mãos e nos ajuda a vencer, a andar, aleluias, firme. Glória a Deus, assim como Pedro estava andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus. Santo é o nome do Senhor. Mas eu acho interessante, irmãos, glória a Deus, muito interessante, porque, aleluia, santo é o nome do Senhor mesmo, quando nós, glória a Deus, nos encontramos fracos, desanimados, por causa das lutas, por causa das adversidades, quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, Deus ainda estende a sua mão para nos dar a vitória. Deus ainda estende a sua mão, aleluia, para nos ajudar, irmãos. Para firmar os nossos pés e ainda nos ajudar, aleluias, a perseverar, a andar no seu caminho. Aleluias, prova disso é que quando Pedro, ele tira os teus olhos de Jesus, começa a afundar, ele clama ao Senhor, glória a Jesus, para que o Senhor salvasse. Glória a Deus, Senhor, salva. Glória a Jesus, Senhor, salva-me. E a palavra, aleluia, irmãos, isso aqui é muito forte para quem está, glória a Deus, conectado com a palavra aqui nesta noite. Isso aqui é muito forte, irmãos. Quando Pedro está afundando, perecendo, porque deixou de olhar para Jesus, ele diz, Senhor, salva-me. E a palavra do Senhor diz que Jesus estende a sua mão e sustenta Pedro. Ainda que Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas Jesus sustentou Pedro. Jesus não deixou Pedro perecer, porque Pedro naquele momento clamou pela misericórdia do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, Deus de maravilha. E o Senhor, Ele está dizendo nesta noite, glória a Deus, talvez você está, glória a Jesus, quase desistindo, sem força, mas o Senhor está dizendo, clama a Ele, porque as mãos dEle não estão encolhidas para que não possa operar, os ouvidos dEle não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração, nosso pedido de socorro. Santo é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que quando Jesus sustenta Pedro, eles sobem juntos para o barco. E quando eles sobem para o barco, a palavra do Senhor diz que Jesus, naquele momento, acalma aquela tempestade. Jesus, naquele momento, acalma aquele vento. Jesus, naquele momento, cessa,
glória a Deus, aquelas ondas que estavam açoitando aquele barco. Santo é o nome do Senhor. Jesus naquele momento, aleluia, cessa a tempestade naquele lugar. E o Senhor nesta noite, Ele está cessando tempestade na vida, aleluias, de pessoas aqui que creem. Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus, ela é muito clara em dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai permanecer o mesmo para todo sempre. O poder que Ele teve para andar sobre as águas, multiplicar, aleluias, os pães, os peixes, para acalmar o vento, Ele tem nos nossos dias. Aleluia, santo é o nome do Senhor Deus poderoso. E a palavra do Senhor Jesus vai nos afirmar dizendo que quando, aleluia, então aproximaram-se o que estava no barco. Os discípulos aproximam-se de Jesus e adoram, reconhecendo, aleluia, dizendo uma vez mais que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Os discípulos estão dentro de um barco açoitado pelas ondas. Mas quando Jesus chega, quando Jesus entra, Jesus cessa aquela tempestade. E aqui nós vemos os discípulos se alegrando. Os discípulos, aleluias, glorificando, dizendo que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, por causa daquilo que Ele havia feito naquele momento. Por causa daquilo, aleluias, que Ele havia operado, pela sua grandeza, os discípulos, aleluias, glorificava a Ele. Santo é o nome do Senhor Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor Jesus diz que quando, aleluias, eles chegaram à terra de Genesaré, aleluias, os homens daquele lugar conheceram e mandaram por toda aquela terras em redor. Por todos, aleluia, santo é o nome do Senhor, aquelas terras que havia ali ao redor, para que trouxessem todos os enfermos. E quando chegaram, eles rogaram para que, ao menos aquelas pessoas que estivessem precisando, usasse a sua fé de ao menos tocar na orla das vestes de Jesus e ser curado. Quem não se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela colocou no seu coração um propósito: olha, eu vou tocar na orla das suas vestes e eu vou ficar curada, eu vou ficar, aleluia, liberta dessa enfermidade. Santo é o nome do Senhor Deus poderoso. Irmãos, glória a Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós temos que crer, que nós temos que acreditar. Aleluias. E nós precisamos, irmãos, acreditar no poder do Deus que nós servimos. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas um certo dia eu estava, glória a Jesus, não tinha vindo ainda embora para cá. Aleluia, eu estava na Chapada passando uma luta, meus irmãos. E, glória a Deus, eu me lembro que eu cheguei na minha casa, entrei para o meu quarto e disse: Deus, aleluia, tem de misericórdia. Comecei a clamar ao Senhor. E uma voz naquele momento, ela bradou de uma forma maravilhosa ao meu coração, dizendo: ah, filha, se você soubesse o meu poder, você não estaria temendo, aleluia, a esta situação. Glória a Jesus, aleluia. E é preciso, irmãos, é necessário que nós venhamos crer no poder do nosso Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. A fé, glória a Jesus, aleluia. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, nós podemos dizer para este monte, aleluia, para que os montes eles venham a se mover. E assim acontece, irmãos. Irmãos, se nós tivermos fé no Senhor, glória a Jesus, nós vencemos toda e qualquer circunstância, toda e qualquer adversidade, nós vencemos com o nosso Senhor Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. É por isso, glória a Deus, que o livro de Hebreus, aleluia, está escrito para que nós venhamos olhar para Jesus. Porque é de Jesus, meus irmãos, que vem o suporte para nós vencer as adversidades. A palavra do Senhor, aleluia, não, glória a Jesus, aleluia, diz que nós estamos isentos, irmãos, das lutas deste mundo. Não. A palavra do Senhor Jesus, ela deixa muito claro: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O Senhor, Ele está dizendo para a igreja nesta noite, aleluia, que nós não estamos livres das lutas, nós não estamos livres das perseguições, das adversidades, não. Aleluia, mas o Senhor, Ele está dizendo, tende bom ânimo. Aleluia, permanecer firmes, olhando para aquele, glória a Jesus, que irá nos dar suporte para vencer os dias difíceis, os dias maus. Amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E enquanto, meus irmãos, nós estivermos olhando para o Senhor Jesus, o Senhor estará nos ajudando também a caminhar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus poderoso, glória a Jesus. É a palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Diz que, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Todos que tocavam nas vestes de Jesus, que usava a sua fé, ficavam sãos. Recebia a cura, recebia o seu milagre. Santo é o nome do Senhor Jesus. É claro, meus irmãos, que o maior milagre, aleluias, é a salvação da nossa alma. Mas o Senhor, glória a Jesus, aleluias, Ele tem prazer em nos abençoar também aqui, meus irmãos. Aleluias, é claro que nós devemos perseverar olhando para Jesus, para que nós venhamos herdar a maior promessa, que é a salvação da nossa alma, irmãos. Aleluias, Ele disse, glória a Jesus, que Ele foi para o Pai, mas Ele deixou claro que Ele vai voltar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E que nós venhamos permanecer, glória a Jesus, com a fé, esperando a promessa também de salvação no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, a palavra do Senhor foi essa. Glória a Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Aleluias, para transmitir, glória a Jesus, para o seu povo nesta noite. Amém?